Olá, amigos! Sejam bem-vindos à nossa palestra virtual aqui do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Para quem está assistindo no dia da estreia, boa noite. Se você estiver assistindo depois, bom dia ou boa tarde. Nesse momento nós estamos fazendo palestras virtuais, respeitando o isolamento necessário desse momento que estamos passando. Nossa palestra de hoje vai ter o tema Escolha das Provas. Foi retirada do Livro dos Espíritos, das perguntas 258 a 273. Vamos iniciar com a leitura de uma página e depois a prece, tá ok? A nossa página é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E estamos no capítulo 8, com o título Ansiedades. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está em Pedro, capítulo 5, versículo 7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo, não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. E assim, mestre, com essa página que fala sobre a ansiedade, sobre esse momento que estamos passando, tão complicado, mas que sabemos que vamos superar em breve, nós damos por iniciada a nossa reunião pública de hoje, com o tema Escolha das Provas, pedindo, como sempre, a luz e o amparo dos nossos amigos espirituais para desvendarmos esse tema, refletirmos sobre ele e podermos levar para a nossa vida e entender as provas e as expiações que recebemos diariamente e poder crescer com cada uma delas. Fique conosco agora e sempre, que assim seja. Bom, dando continuidade, nós vamos começar com o nosso tema, né? Escolha das provas. E é muito importante, logo no início, nós fazermos uma distinção entre prova e expiação. E eu trouxe aqui o conceito que foi dado por Emmanuel. E o que fala? Ambos são mecanismos de evolução do espírito. Tanto a prova quanto a expiação, elas fazem com que o espírito se eleve, que é a finalidade, é o progresso. O progresso é o nosso objetivo nas nossas diversas encarnações. E então, Emmanuel fala no livro O Consolador que a prova ou provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, ele, na estrada dele, na estrada da luta dele, do trabalho dele, no progresso dele, ele vai encontrar provas, ele vai encontrar provações, que é o que acontece com a gente. Normalmente, nós
temos a nossa vida, vira e mexe, encontramos uma provinha aqui, uma provinha ali, a gente consegue cumprir, passar e seguir em frente, seguir adiante. Esse é o objetivo. E aí quando a gente consegue seguir em frente, seguir adiante, a gente deu um passinho a mais no nosso progresso. Já a expiação é uma pena imposta ao malfeitor, é como se fosse uma pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Ele traz aqui essa diferenciação, por quê? Porque a expiação, ela, assim como um crime, como aqui nas leis dos homens, nós temos uma pena para um crime, quando se comete uma infração criminal, você tem uma pena e você é julgado e condenado, a expiação é a mesma coisa. Ela é imposta, ela não é negociada. Então, Deus, que é quem sabe o que nós precisamos para o nosso progresso, vai nos impor essa expiação, vai nos impor passarmos por esse momento. Nós não temos como dizer que não queremos. Diferente da prova. A prova a gente pode tentar negociar, mas a expiação não tem como. E fazendo uma analogia, a prova seria como uma corrida de obstáculos. A gente está correndo lá na nossa prova, né, nas Olimpíadas, enfim, e a cada momento a gente tem que transpor um obstáculo, tem que pular um obstáculo. Da mesma forma acontece com as provas. O obstáculo surge e a gente transpõe aquele obstáculo, a gente aprende com ele, a gente entende com ele e leva isso para a nossa vida, leva isso para as próximas encarnações. Isso nos faz crescer e nos iluminar. Já a expiação, fazendo uma analogia, é como uma prisão. Você fez uma coisa errada e você precisa ser penalizado, vamos dizer assim, por aquilo. E aí você então vai ficar como se estivesse preso. A expiação vai vir e você não tem como negociar. Você vai ter que passar por ela. Ainda sobre isso, a gente vai falar exatamente da escolha, né? Quando na erraticidade o espírito pode ter consciência e previsão do que vai acontecer na vida terrena, ele escolhe o gênero de provas que ele deve passar. E isso é o livre-arbítrio. Lógico que nem todas as provas ele vai poder escolher. E nem todos os espíritos vão poder escolher. Mas ele vai poder, na hora do seu planejamento reencarnatório, verificar provas que ele vai passar. O gênero dessas provas. Ele não vai saber exatamente o que vai acontecer. Não, quando você tiver 21 anos vai acontecer isso. Não. Ele vai escolher, e nós vamos ver um pouquinho mais à frente, o gênero daquela prova. O gênero do que ele vai precisar passar. Deus deixa a inteira responsabilidade dos atos e das consequências para eles, para nós, né? Então, nós escolhemos esse gênero de provas, vamos reencarnar. Estamos aqui na Terra, reencarnados, né? Estamos vivendo a nossa vida e recebemos aquela prova. E temos o nosso livre-arbítrio, não podemos esquecer. Então, como nós temos o nosso livre-arbítrio, aquela prova que nós recebemos, nós podemos trabalhá-la da melhor forma e conseguir transpor e seguir em frente, ou não, podemos cair. E isso aí, tudo em razão do nosso livre-arbítrio. Se sucumbirmos, ou seja, se cairmos e não conseguirmos transpor essa prova da forma como deveria ser, como foi combinado lá atrás, restará a consolação de que nem tudo se acabou e que a providência divina concederá a chance de recomeçar. Então nós sabemos que nós vamos receber aquela prova, vamos tentar transpor aquela prova quando encarnados. E a nossa esperança é que a gente sabe que se por acaso não conseguirmos transpor, nós vamos ter outras chances. Nós não vamos simplesmente acabar essa vida e falar: acabou, não tenho mais como, essa prova eu perdi, então por isso eu não vou mais me elevar espiritualmente. Não existe isso. Nós conseguimos uma nova chance. Às vezes, na própria encarnação, podemos ter uma nova chance, ou, dependendo da situação, em uma nova encarnação. Se um perigo ameaça, foi Deus quem criou. E o desejo de se expor foi do espírito, por ter visto nisso um meio de progredir e permitido por Deus. Então, quando nós temos uma prova, ou como fala aqui, um perigo, né?
Deus criou aquilo ali. Mas foi combinado conosco, na maior parte das vezes, né, quando possível, foi combinado conosco. E nós vimos que aquilo era bom pra gente. Por mais que seja uma situação ruim, que nós vamos passar por uma situação ruim, nós vimos que aquela prova é o nosso meio de progresso, é necessária pra gente. Então, nós aceitamos e falamos, ok, vamos lá, vou em frente, vou aceitar essa prova. Só que foi Deus quem criou. Combinado tudo com a providência divina, mas foi Deus quem criou, porque Ele sabe o melhor para o nosso progresso. Nem tudo é prova. Pode ser resultado apenas do livre-arbítrio assumido na vida material. E nós temos muito esse costume, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu não sei o que eu fiz na vida anterior, que eu estou recebendo tudo isso. Eu devo ter feito muito mal na vida anterior, eu devo ter feito várias coisas ruins na minha vida anterior, porque agora o que está acontecendo na minha vida não é brincadeira, são muitas provas que estão chegando. Mas às vezes não são. Às vezes são situações que nós nos colocamos nela, que nós, pelo nosso livre-arbítrio, decidimos fazer aquilo. Porque a gente tem que lembrar que na encarnação, quando nós estamos aqui, no nosso corpo físico, nós esquecemos o que foi combinado. E aí a gente chega aqui e acha que é tudo injusto, tudo errado, que não devia ser assim e que é tudo uma prova. Não, não, não. Muitas vezes é um comportamento nosso nessa encarnação que nós não deveríamos ter tomado, que faz com que nós passemos por aquela prova que foi apresentada naquele momento. Foi o nosso livre-arbítrio que nos deixou. E nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio e temos que trabalhar com ele da melhor forma possível. E aí, continuando, como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Para lutar contra o instinto é preciso que se ache em contato com gente dada à prática daquele ato que se deve ficar longe. Então a gente às vezes se pergunta, né? Puxa vida, é uma pessoa tão boa, por que nasceu naquela família que tem o irmão, o pai, o primo, o tio, pessoas que são tão ruins? Não deveria ter nascido lá, deveria ter nascido numa família melhor. Mas a gente não sabe o que está reservado, o que foi combinado. Às vezes ele precisa vir daquela forma, vir naquela família, exatamente para que ele tenha contato com esse tipo de pessoa, para que ele tenha contato com esse tipo de condutas e comportamentos, porque essa vai ser a prova dele. A prova dele vai ser ele não cair, não sucumbir e não se deixar levar naquele momento pelas pessoas de má vida, de má conduta. Então, por isso que nós vemos diversas vezes, muitas pessoas são ótimas, são de bom coração, mas elas vivem com pessoas de má coração. Mas elas não se entregam, elas não se deixam levar por aquele comportamento. Elas persistem, continuam no comportamento do bem, exercendo o livre-arbítrio delas de permanecer no bem, de seguir no bem. Ao escolher nascer entre malfeitores, sabia o espírito os arrastamentos a que ele se expunha, mas ele ignorava os atos que viria a praticar. Mais uma vez, os espíritos falam aqui do nosso livre-arbítrio. Ele sabia, quando foi dada a ele a chance da reencarnação, foi falado para ele, você vai chegar nessa situação. Então você vai precisar ficar atento, vai precisar saber os atos que você vai cometer, e ele precisava se expor a isso. Ele só ignorava os atos que ele viria a praticar, porque ele estaria já aqui, e ele estaria aqui num corpo físico sem a lembrança do que foi combinado. Então ele teria que seguir em frente sem saber o que foi acertado. Ele saberia, por exemplo, o gênero, que ele estaria com pessoas de má conduta, mas que ele não deveria cair. E aí ele não sabe que atos ele vai praticar. Ele chega, cresce e pode ou não se deixar levar por essas pessoas de má conduta. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do livre-arbítrio. Mais uma vez, os espíritos falam, batem na tecla do livre-arbítrio, que nós temos o livre-arbítrio para decidir o que vamos fazer. Temos o nosso gênero de prova escolhido
e podemos ou não cometer atos que vão nos fazer mal. Escolhemos os gêneros das provações, mas as particularidades são resultado de nossas próprias ações. Quando nós escolhemos o gênero, nós não sabemos os detalhes. Isso que é importante. Nós escolhemos que tipo de prova nós vamos passar, mas nós não sabemos os detalhes, até porque quando nós chegamos aqui no nosso novo corpo, tudo modifica, nós nos modificamos. Então, nós não sabemos o que exatamente vai acontecer. Como eu falei, é aí que entra o nosso livre-arbítrio. Nós temos que pensar se nós queremos seguir por uma estrada boa, e aí aqui nessa imagem bem interessante, o rapaz está parado pensando se ele vai seguir pela estrada asfaltada, sem buraco, uma boa estrada, ou se ele vai seguir pela estrada tortuosa, cheia de buracos, uma estrada lamacenta. Ele pode escolher, é ele quem vai decidir para onde ele vai. No final, ele vai chegar ao mesmo lugar? Vai. Mas ele pode chegar mais rápido se ele escolher o caminho da estrada melhor. Ele pode demorar mais se ele for pela estrada lamacenta. Ele pode cair em buracos e de repente se machucar se ele for pela estrada de barro. Se ele for pela outra estrada, a caminhada vai ser muito mais fácil. E é isso que acontece o tempo todo na nossa vida. Enquanto estamos encarnados, o tempo todo tomamos decisões, pensamos o que fazer, tomamos decisões na nossa vida. E é isso que a gente tem sempre que pensar. Ao tomar uma decisão, o que nós queremos? Essa decisão, ela vai me fazer levar a vida de uma forma melhor, chegar ao progresso mais rápido, ou ela vai me atrasar? Ou ela vai me estagnar? Eu vou progredir só um pouquinho. Se eu posso dar 2 passos, por que eu vou dar um só? É aí que a gente tem que pensar. Aquela figura do anjinho, do diabinho que tem nos desenhos animados falando, vai, faz isso, não, faz aquilo. É aí que a gente tem que pensar. E a gente tem que seguir o que for melhor. O que for melhor pra gente, o que for melhor pro nosso progresso. E aqui eu trouxe alguns tipos de provas. A prova da riqueza, ela é uma das provas mais difíceis. Todo mundo conhece essa figura aqui emblemática, que é o tio Patinhas. Ele, muito rico, nadava em dinheiro. Então, para quem olha de fora, hoje em dia até, né, pensa, caramba, que vidão. Era a vida que eu queria para mim. Era tudo que eu queria pra mim. Ter muito dinheiro, nadar no dinheiro. Poxa, eu ia realizar todos os meus sonhos. Mas será que você seria uma boa pessoa se você tivesse tanto dinheiro assim? Porque, é como falei, é uma prova muito difícil. Quando você tem muito dinheiro, vamos dizer que você seja um grande empresário. Se você é um grande empresário, você tem com você pessoas que de repente vão trabalhar ali junto com você, né? Vamos dizer que você tenha muitos empregados trabalhando com você. Você é responsável por aquelas pessoas que você emprega. Numa canetada, você pode levar a vida de diversas pessoas que dependem de você para o buraco. E especificamente, estamos hoje aqui em junho, né? Com um problema, em junho de 2020, com um problema de uma pandemia, que a gente está passando por isso. Diversos empresários estão com dificuldade para se manter, estão com dificuldade para manter seus empregados. Alguns, com muita dor no coração, tiveram que demitir seus empregados porque não tinham mais como pagar e sequer manter a empresa. E outros, sem a menor dor no coração, demitiram. Demitiram sem pensar. Simplesmente porque não querem ficar pobres, porque não querem perder seu dinheiro. Aí é a estrada. Você tem a estrada tortuosa e você tem a estrada mais fácil para ir. Você poderia escolher a estrada mais fácil, não dizendo que não, você tem que passar a ter prejuízos, não que seja isso, mas você poderia pensar em alternativas, não poderia? Se você poderia pensar em diversas alternativas, por que você foi direto naquela alternativa que vai fazer mal para tantas famílias? Aí você escolheu então o caminho tortuoso, porque para você se livrar do problema, você jogou o problema para outras pessoas. Então, a sua decisão numa prova da riqueza pode ser uma decisão que vai afetar a vida
de milhares de pessoas que dependem de você. Então, nem sempre ser rico é bom. Às vezes você vai ter muito dinheiro, vai viajar o mundo inteiro. Mas o que você vai fazer com aquele dinheiro que você pode ajudar o próximo? Você simplesmente vai ser uma pessoa egoísta, de repente? E não vai ajudar ninguém? Tantas outras pessoas que estão precisando, você vai manter aquilo só para você. Não, o dinheiro é só meu. Depois que a gente vai para o mundo espiritual, o dinheiro não é seu, o dinheiro fica. Você vai para lá sem nada. Então, a prova da riqueza, ela pode trazer diversas outras situações. Demonstrar um egoísmo muito grande, né? E isso só vai te fazer mal. Não que ter dinheiro seja ruim, mas com dinheiro você pode até ajudar ao próximo e modificar a sua vida, modificar essa sua prova trabalhando no bem, fazendo bem para outras pessoas. Né? Lógico, você não tem que abrir mão do seu conforto, mas você pode sim proporcionar uma vida melhor para outras pessoas. Uma outra prova também é a prova da beleza. Eu trouxe aqui quem não conhece, né, a Gisele Bündchen. Ela, muito bonita, muito talentosa, uma modelo super famosa, super reconhecida no mundo inteiro, e ela é um exemplo de uma pessoa que é do bem, que ela usou a beleza dela para o bem, ela trabalha com a beleza dela e ela faz diversas ações de caridade, ajuda diversas pessoas. Ela tem as duas provas, né? Porque ela recebeu a da beleza e depois ela conseguiu a da riqueza. Então ela tem essas duas provas e ela demonstra saber utilizar, demonstra ser uma pessoa que sabe como utilizar essa riqueza e essa beleza. Ela não utiliza a beleza dela para fazer mal a ninguém. Quantas pessoas se utilizam da sua beleza para conquistar outras e às vezes de repente até tirar os bens dela? Muitas pessoas. Ela é uma demonstração de que utiliza para o bem. E outra, a gente também tem que pensar no que é beleza. Ela é linda, mas será que essa senhorinha aqui não é linda também? Será que cada ruguinha, cada marquinha de expressão não demonstra uma beleza diferente? A beleza de conhecimento, de sabedoria, de tantas lições que ela pode nos trazer. A gente também tem que pensar na beleza dessa forma, né? Porque muita gente quer ficar para sempre com essa imagem aqui. Quer ficar para sempre jovem, linda. Muitas mulheres, principalmente, né? Querem ficar para sempre assim. Elas não aceitam envelhecer. E como nós vemos muito acontecer, elas se submetem a diversas situações, diversos procedimentos estéticos que fazem mal. Muitas até vão a clínicas clandestinas fazer procedimentos, né, que não tem hospital, nada, e acabam voltando. Às vezes nem falam com a família que vão fazer, avisam uma amiga só, porque sabe que se falar com a família não vai aceitar, não vai permitir aquilo, pelo risco que é. Mas por quê? Em busca da beleza eterna. Só que nós sabemos que essa beleza não é eterna, mas a beleza se modifica. Com o passar do tempo, a nossa beleza vai mudando. A gente não precisa ser eternamente jovem. Vamos ver beleza também no rosto de uma senhora, de um senhor. Vamos ver beleza numa mão calejada de uma pessoa que tem tanta história para contar, de tanta coisa que passou. Então nós temos sempre que pensar. A prova da beleza e a prova da riqueza, que muitas vezes até podem andar juntas, são provas muito difíceis. Será que nós estamos preparados para recebê-las? Será que nós realmente vamos conseguir transpor essas provas? Não sei, no mundo materialista que nós vivemos, porque tudo se resume a dinheiro, será que vamos conseguir? É uma coisa para a gente pensar, né? Então, pensando nessa situação atual, vamos dizer assim, será que realmente estamos prontos? Estamos preparados? Então, fica mais uma reflexão, né? Quando terminarmos aqui, vamos desligar nosso computador, nosso celular
e vamos pensar, será que a gente quer realmente aquilo? Porque muitas vezes a gente fala, se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, eu conseguiria tal coisa. Será que a gente quer realmente aquilo? Será que aquilo é realmente necessário, importante pra gente? Então vamos pensar bem no que a gente quer, no que a gente pede. Continuando, como ficam os espíritos simples e ignorantes que carecem de experiência? Bom, nós sabemos que tem espíritos que conseguem ter um discernimento daquilo que ele precisa passar, né? Ele sabe que ele errou, que ele precisa rever aqueles atos dele e por isso ele consegue escolher as suas provas. Mas nós sabemos que tem os espíritos simples e ignorantes, que eles não têm conhecimento, eles não têm noção do que está acontecendo. Então eles precisam de uma ajuda, né? E a gente sabe que o mundo espiritual não nos abandona, está sempre conosco. E aí Deus supre essa inexperiência e traça o caminho que deve seguir. Foi o que eu falei, não estamos abandonados. O mundo espiritual está conosco, lógico, dentro do que Deus nos proporciona e nos permite que aconteça. Estamos sempre sendo amparados. Conforme o espírito se desenvolve, o Senhor deixa de realizar escolhas por ele. Então aquele espírito simples e ignorante, no início ele vai precisar de uma ajudinha, de um empurrãozinho. Olha, eu vou te dar esse empurrãozinho porque você ainda não tem discernimento. Então vamos lá, vou te ajudar. Todo mundo espiritual ajudando. Quando ele começa a progredir, começa a se melhorar, aquele espírito começa a se melhorar, aí então Deus fala, bom, agora você vai começar a caminhar pelas suas pernas. Lógico, amparado pelos amigos espirituais, nunca sozinho. Mas ele já não vai precisar que alguém escolha por ele, porque ele era inexperiente. Ele agora já está com aquela mãozinha calejada. Então ele já sabe mais ou menos por onde seguir. Muitas vezes acontece o extravio e o espírito passa a tomar o mau caminho por desatender os conselhos dos espíritos bons, que é a chamada queda do homem, que fala no livro dos espíritos. Ele então, mesmo tendo todo o aconselhamento, toda a ajuda para poder traçar aquele caminho asfaltado, aquele caminho melhor, ele decide mudar. Não quero, acabou, chega, cansei de andar por aqui, eu vi uma chance para mim que é melhor, então eu vou seguir. Aí mesmo todo mundo falando, que aí o que acontece? Você acaba tendo auxílio, né? Tendo a ajuda do mundo espiritual. E aí o mundo espiritual aproveita as pessoas que estão ali ao seu redor para falar, não faz isso. Não faz isso, não vai por esse caminho, vai pelo outro. E você fala, bate o pezinho e fala, não, eu quero ir, acabou. Então vamos lá. Aí acontece o extravio. Você acaba saindo daquele caminho que foi determinado. Mas Deus sabe esperar. Deus sabe esperar. Ele sabe que aquele filho saiu do caminho, mas que tem como voltar, né? E aí ele pode impor a expiação. Lembra que falamos lá no início da diferença de provas e de expiação? Então, quando ele se extravia, não aqueles extravios que dá para você consertar, tentar retomar, mas quando é um extravio muito grave, ele pode impor a expiação. E aí, esse espírito, né, quando por inferioridade ou má vontade, não consegue compreender o que seria mais benéfico. Então, Deus entende que a existência servirá para purificação e progresso, ao mesmo tempo que servirá de expiação. Deus deu diversas chances e falou, olha meu filho, segue esse caminho, é melhor. Ele caiu. Chegou uma hora, não teve jeito. Vou impor essa expiação a ele, porque não tem como. Ele vai precisar passar por isso para ele conseguir progredir, para quebrar aquela casquinha dura ali da cabecinha que ele não consegue seguir em frente. E aí, nessa situação, que ele passa pela expiação, que ele fica naquela prisão que tinha lá na imagem lá da frente, quando ele passa por essa situação, ele consegue, muitas vezes, voltar para o caminho dele e falar, bom, agora eu vou retomar. Mesmo que capengando, mas vou retomar.
Escolher provas que não nos exijam é mais fácil, no entanto, não teríamos tanto progresso. Pois é, né? Muitas pessoas falam, mas para que você vai escolher uma prova tão difícil? Não podia escolher uma prova mais fácil, né? Uma prova menos complicada? Só que se a gente escolhe uma prova fácil, vamos progredir, porque ninguém fica parado. O progresso vai existir, mas vai ser lento. Então a gente vai escolhendo uma prova um pouco mais à frente, um pouco mais difícil pra gente. Porque se não fosse isso, não seria prova, né? Sob a influência das ideias carnais, o homem só vê o lado penoso das provas. É aí que tá. Quando a gente recebe todas as mensagens, todos os espíritos falando que isso é para o nosso bem, é o nosso remédio, a gente fala, como pode ser o nosso remédio? Não é possível que isso seja um remédio. Uma situação é tão difícil que eu estou passando, seja um remédio para mim. Não dá. Por quê? Estamos com esse corpo aqui e somos extremamente influenciados pela matéria. Muito influenciados pela matéria. Então a gente não consegue perceber. Mas há um lado bom também dessas provas que nos são passadas, não só o lado penoso. A gente acaba falando, que droga, quanta coisa ruim, mas tem o lado bom. Por quê? Ela vai nos fazer progredir, vai nos fazer crescer e nos iluminar. Na vida espiritual, percebe-se a importância de cada prova colocada para ele. Então, nós conseguimos lá na vida espiritual saber exatamente o que cada prova significa pra gente, o que cada prova significa na nossa vida, né? Enquanto encarnados, lá no lado espiritual. Mas a gente chega aqui e esquece tudo, né? E aí a gente começa a reclamar de todas as provas. Provas extremamente difíceis podem nos levar a sucumbir e a perder a possibilidade do progresso. Então, nem tão fácil, nem muito difícil. Quando você estiver lá no seu planejamento reencarnatório, os espíritos vão alertar. Meu irmão, essa prova é muito difícil, você não quer uma prova um pouquinho mais tranquila? Porque a prova difícil vai ser mais difícil para você transpor também. Então, aceita o conselho, pega uma prova mediana, não pega uma prova tão difícil porque vai ser mais complicado dessa sua possibilidade de progresso. Óbvio que se você conseguir transpor, vai ser um salto muito grande, mas se não conseguir, vai ser um salto um pouquinho menor. Aí era melhor ter pedido uma prova um pouco mais fácil para conseguir dar um salto legal. Não seria melhor se tivesse solicitado uma prova mediana que pudesse transformá-lo e não atrasar a sua evolução? Aí aqui a gente tem uma imagem de uma escada. O certo não é subir degrau por degrau. Tem gente que sobe de 2 em 2, desce de 2 em 2, mas o risco de você tropeçar e cair é grande ali naquela escada. Então, o que você faz? Sobe degrau por degrau. A cada prova, você vai lá, passou. Mais uma prova, passou. E vai subindo aos poucos. Tem um conto que eu gostaria de falar para vocês, que é o seguinte. Um jovem, ao se deparar com o peso e o tamanho da cruz que carregava, disse a Deus que era muito grande, que o fardo era muito árduo e então não poderia carregar aquela cruz. Ela era demasiadamente pesada e grande para ele. Aí ele então decidiu cortar uma parte da cruz. É muito pesado, ele cortou uma parte da cruz. Mesmo assim, ela ainda era muito grande e pesada. Novamente, ele cortou a cruz e continuou seguindo o caminho dele, mesmo com a cruz cortada. Pediu mais uma vez. Ele reclamou pra caramba, né? Agora, a cruz ficou pequena. Se olhar os outros, estão todos carregando a sua cruz no tamanho e no peso definido por Deus. A dele agora está ótima, né? Ele consegue carregar com muita tranquilidade, ainda sai agradecendo. Deus, obrigada por isso. Só que no meio do caminho tinha ele tinha que transpor, usar a cruz dele como uma ponte para atravessar esse buraco. Aí ele pensou, né? Viu todo mundo colocando sua cruz e atravessando. Vou colocar a minha cruz e vou atravessar também.
Só que aí ele percebeu que como ele cortou a cruz dele durante todo o caminho, ele não carregou aquela cruz pesada e reclamou, ele não conseguia passar. E então ele sofreu, porque ele não conseguia atravessar, porque ele cortou a sua cruz, que não deveria ter cortado, deveria ter mantido, carregado aquele fardo, carregado aquele peso e continuado o caminho, assim como todo mundo fez. Continuou o seu caminho porque usou sua cruz de ponte. Essa é a moral. É isso que a gente tem que perceber e é isso que nós temos que levar para a nossa vida, para toda essa nossa encarnação. É difícil? É. Mas nós vamos conseguir. É pesado, mas vamos conseguir. Mas afinal, por que nós passamos por provas? Provas acontecem em toda a nossa vida. Todo o nosso período da vida nós teremos provas. Aqui eu trouxe para simbolizar a prova, por exemplo, das crianças. Elas passam por provas na escola para poder mudar a série. Nós passamos por diversas situações, nós passamos por diversas provas. As provas vão existir sempre. Se eu quero passar de ano, eu preciso estudar. Se eu quero evoluir e me melhorar como espírito, eu preciso trabalhar naquilo. Eu preciso pensar melhor nas minhas atitudes. E eu não quero ser reprovado. Se eu não estudo porque eu tenho preguiça, eu vou ser reprovada. Então, eu não quero ser reprovada. Eu quero ser aprovada. Eu quero passar de ano. Eu quero fazer diversas coisas que eu vou precisar estudar. Se eu quero, por exemplo, viajar para um outro país e me comunicar bem, eu posso tentar pelo menos aprender um pouco aquele idioma local que vai me auxiliar quando eu chegar lá. Nós precisamos passar por isso e temos que ter paciência e encarar isso não como uma coisa penosa, não como uma coisa difícil. É muito comum quando no nosso dia a dia a gente vai passar por uma prova de escola, enfim, a gente encara aquilo como uma coisa ruim. Eu tenho prova, eu tenho que estudar porque eu tenho prova na escola. A ideia é não encarar dessa forma, é encarar com felicidade, porque aquilo ali é o que vai nos impulsionar ao progresso. E eu trouxe aqui rapidamente para falar para vocês sobre o capítulo Orai e Vigiai, a história de Otávio. Vocês conseguem encontrar a história na íntegra no livro Os Mensageiros, que é de André Luiz, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. A mensagem é muito bonita. Não vou conseguir falar inteira aqui, mas eu vou tentar dar uma compilada, mas se vocês jogarem na internet vocês conseguem achar. Mas Otávio, ele estava em nosso lar e ele começou toda a preparação reencarnatória dele, o que ele faria quando viesse para cá. E ficou definido, naquela escolha no preparo reencarnatório, ficou definido que ele viria e ele receberia a tarefa dele mediúnica e receberia 6 espíritos, dos quais ele cuidaria, porque eles iriam auxiliá-lo nessa tarefa que ele precisava cumprir. Ele não contrairia o matrimônio, não porque o matrimônio é ruim, não, mas é porque ele precisaria se dedicar a essa tarefa e o matrimônio poderia tirar um pouco a atenção. Então foi acertado dessa forma. Ele reencarnou. Quando jovem ainda, sua mãe faleceu. Sua mãe era espírita, né, e o levava para casa espírita. Ele ficou só com seu pai. Tempos depois, o pai dele contraiu um novo casamento. E aí, com esse novo casamento, a madrasta, que sempre tentava ser uma pessoa boa para ele, mesmo assim ele, numa fase muito revoltada, não aceitava isso, não aceitava essa situação, né, a vida, enfim, ficou muito revoltado. O pai dele faleceu um tempo depois e a madrasta dele, mais algum tempo após, também veio a falecer. E ele ficou responsável por 6 órfãos. Ele quem deveria cuidar. Só que no meio desse caminho, no meio dessa situação toda, surge um percalço.
ele cometeu uma atitude ruim, muito errada, com uma outra mulher. Essa mulher engravidou, e aí com isso ele teve que assumir um casamento com ela. Bom, ele tinha que ficar com aqueles seis espíritos, que seriam aqueles órfãos que dependeriam dele. Ele desviou, e aí quando desviou, contraiu um casamento que já não estava nos planos. Só que essa pessoa com a qual ele contraiu esse casamento era uma pessoa, era um espírito, na verdade, que não tinha uma elevação. E esse filho que ele teve com ela foi um filho que lhe trouxe muitos problemas. Então ele acabou não conseguindo cumprir a sua missão, não cuidou desses 6 órfãos que estavam com ele, que ele deveria ter cuidado, e ele acabou atrasando o seu progresso e amplificando os débitos que ele já tinha da outra vida que tinha vindo para reparar agora. Ele simplesmente agravou aqueles débitos. A história é muito interessante, eu recomendo que leiam depois na íntegra. Agora nós temos as conclusões. Para alguns espíritos é possível escolher suas provas, já para outros não. Nem todos os fatos que acontecem em nossa vida são decorrentes de erros cometidos em vidas anteriores. Quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar, por exemplo, você pode ter um problema de saúde e aí você vai ao hospital. Lá no hospital é passada uma prescrição, uma receita médica. Você chega em casa e não faz nada daquilo que foi passado, não cumpre nada daquilo que o médico falou que você tem que fazer. É o seu livre-arbítrio, é a sua escolha. Então não adianta dizer que foi uma prova, foi você quem escolheu. Nem tudo vai ser prova e nem tudo vai ser decorrência de um erro de uma vida anterior. Quando nos deparamos com dor e sofrimento, pedimos libertação. Achamos injusto, mas não lembramos que nós pedimos por aquilo. É difícil passar por um problema e ainda agradecer, mas esse trabalho é diário. Quando sentir dificuldade, ore e peça a Deus a ajuda necessária para transpor a prova apresentada. Lembrem-se, nós nunca estaremos sozinhos. Sempre teremos uma legião de amigos espirituais conosco. Quando elevamos nosso pensamento, fazemos a nossa prece, esses amigos vão chegar próximo e vão nos ajudar, nem que seja para nos acalmar, para que nós possamos ver aquela situação que estamos passando de uma forma melhor, de uma forma mais consciente de que necessitamos daquilo. A aflição de hoje é a oportunidade de crescer para o bem. Vamos passar por aquilo? Sim. É doloroso demais, mas ela é a oportunidade de crescer para o bem. E nós não podemos simplesmente ignorar a existência. Fazendo pesquisa para essa palestra, eu ouvi uma coisa muito interessante e eu decidi trazer aqui para vocês. Quando estivermos de mãos unidas e pensamentos voltados para o alto, com o coração repleto de angústia pelo sofrimento solicitado por nós mesmos, roguemos a bênção da paz, a riqueza da saúde, a luz da consolação e o favor da alegria. Mas peçamos a Deus, acima de tudo, o apoio da humildade e a força da paciência. Agradeço a todos pela atenção, por terem ficado aqui. Desejo a todos uma ótima semana e, para a gente encerrar, vamos fazer a prece final. Vamos elevar o nosso pensamento, fechar os nossos olhos e agradecer pelas nossas provas diárias e por nós conseguirmos transpor cada uma delas. Pedir força, pedir luz e sabedoria para aprender cada vez mais com cada prova que nos é apresentada. Que os amigos espirituais estejam sempre conosco e, em particular, com toda a humanidade que está passando por uma prova muito difícil. Que possamos vencer esse vírus, que possamos seguir em frente de forma melhorada, de forma modificada e sempre pensando no bem. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Graças a Deus.